Hoje eu quero contar pra você qual que foi o maior erro da minha carreira. Que assim, é uma coisa boba, que aparentemente a maioria das pessoas faz no automático sem nem pensar, mas que pra mim é uma coisa bem complicada. E esse detalhe afetou bastante a minha carreira. Esse detalhe se chama network. Network é basicamente você criar e manter contatos profissionais, né. Eu sempre fui, sim, péssimo nisso. Só que só agora, há um pouco tempo atrás, quando eu comecei a estudar psicanálise, é que eu fui me analisar um pouco mais a fundo, assim, algumas questões, e eu acabei descobrindo, né, algumas características e algumas causas do porquê dessa minha dificuldade. Primeiro porque eu sempre fui gordo, e na minha infância eu era, né, sofria muito bullying, sendo que na minha época nem chamava bullying, chamava zoeira mesmo, né. E isso, pelo jeito, me afetou. Mais tarde eu comecei a ter complexo de inferioridade. Por exemplo, quando eu entrei no CPT, que foi durante anos, assim, uma referência na formação de atores, né. Era um lugar que todos os atores queriam entrar, era muito concorrido e eu entrei. Só que eu me sentia inferior, porque ali, meu, só tinha, né, gente super estudada, gente que falava bonito pra dedéu, gente cheia do diploma. E, cara, eu tinha acabado de me formar num curso profissionalizante de ator e eu tinha feito o supletivo do ensino médio, porque eu tinha largado os estudos, né. Então, assim, eu me sentia mal, né. Mas ali eu tive um tempo pra conseguir me adaptar, porque eu fiquei lá por 8 anos, né, é bastante tempo. E eu acabei que eu consegui me sentir menos inferior, principalmente porque eu via que mesmo sem os estudos que a maioria ali tinha, eu conseguia me sobressair pela capacidade. Então, eu acho que eu acabei percebendo ali que não era um fator muito determinante. Aí, quando eu entrei para o audiovisual, aí eu voltei a ter esse complexo de inferioridade, porque aí foi uma soma de coisas, né. Primeiro, ainda tinha a questão do estudo, sim, isso vai me acompanhar. Aí voltou a questão da estética, né, porque, bom, no audiovisual vocês sabem, ali o pessoal é tudo, né, bem arrumado e tal. Mas também tinha a questão financeira. Eu sempre fui de família humilde, eu sempre fui pobre. E eu via ali as pessoas conversando sobre viagens, sobre experiências maravilhosas, coisas legais que elas fizeram e, meu, eu não tinha o que falar com aquele povo, sabe. Assim, eu me sentia totalmente deslocado. Quando eu via ali a rodinha de pessoas conversando sobre isso, eu me afastava, ia para o meu canto, ficava lá de boa. Tanto que, geralmente, assim, dentro de um projeto, eu acabo me aproximando mais das pessoas mais humildes. É o motorista, é a faxineira, é a pessoa que trabalha na cozinha, porque são pessoas com quem eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais ali, eu me sinto com gente como eu. E a soma dessas coisas me prejudicou muito nessa questão do network. Hoje eu tenho essa percepção, né. Quer dizer, eu sempre tive a percepção que eu precisava do network, mas não conseguia fazer, eu não sabia por quê, mas agora eu entendo por quê. Além disso, tem outras coisas também, por exemplo, eu tenho o costume de sempre olhar as coisas por vários ângulos diferentes, assim, mas é uma coisa involuntária, eu não faço por, não faço pensando, eu penso, óbvio, mas é uma coisa involuntária, assim, não é que eu decido fazer isso, acontece. A minha cabeça me lasca. Por exemplo, eu chego, vai, num set de filmagem, e vejo lá o diretor conversando com alguém. Cara, né, eu teria que ir lá e dar um bom dia, mas eu olho e penso: "Pô, ele tá conversando com alguém ali, pode ser um negócio importante, né, então não vou atrapalhar não". Mas se eu não for lá falar bom dia, aí pode ser que vão me achar arrogante, né, "Pô, não deu bom dia para o diretor". Mas se eu for lá, podem achar que eu sou puxa-saco, né, aí é osso. Mas se eu não for, vão falar que eu não tenho educação. E eu fico nessa, minha cabeça fica nessa, até que o momento passa. A hora que eu olho, a pessoa nem tá mais lá, acabou a oportunidade. E isso foi só um exemplo com uma coisa bem boba, assim, porque influencia muito, gente, influencia na minha profissão e influencia na minha vida também. Eu tô tentando mudar isso, né, quem sabe um dia, daqui a um tempinho, eu venho aqui e falo pra vocês: "Ó, consegui resolver o bagulho lá, da hora e tal", mas e você, passa por alguma coisa desse tipo? Porque às vezes a gente não sabe, né, a gente tem características, falar: "Ah, eu sou assim", mas por que que eu sou assim? É uma coisa que a gente tem que analisar, principalmente nós atores. A gente trabalha com o autoconhecimento. Mas é isso, fica a dica, trabalhem o network. Eu demorei bastante tempo para perceber esse problema, mas você não precisa esperar não, começa agora.